Meus amigos, muito bem. Nesse dia 1º de janeiro, muito feliz de ter vocês aqui no canal. 2023 para o Palmeiras começando. Já começou a preparação aí do profissional, treinamentos online. Agora vamos nessa para acompanhar a Copinha. A base vem como? Vocês viram a vinheta? Como será que vem a base? Vou conversar com um cara que os mais íntimos chamam de PV. É o Paulo Victor Gomes. É Paulo Victor, não é Vitor, não. Ele foi jogador de futebol, jogou no 15 de Jaú, com 18 anos, deu uma desistida na carreira, né? Segundo ele mesmo, era um volante, zagueiro, tinha um bom passe e tal, mas a carreira dele não foi para o futebol, para ser jogador, mas ele começou a estudar futebol e eu valorizo muito essas pessoas que estudam e buscam um espaço dentro do esporte que nós todos amamos. Paulo Victor, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Paulo, tudo bem? É um prazer estar falando contigo, um canal que demonstra muito conteúdo em todas as coberturas que faz sobre o Palmeiras, seja sobre a equipe principal ou as categorias de base. Vai ser um prazer estar falando contigo e contando um pouco da nossa trajetória e do nosso trabalho no momento com a equipe sub-20. Beleza. Bom, tá aí o cara que coleciona título, tem um monte de taças já nas costas, nessa base super vitoriosa do Palmeiras. Eu peço para você começar o ano já deixando o like, se inscrevendo no canal. É muito importante para o canal que você participe conosco da gestão do canal. E se você quiser apoiar o canal, a gente tem uma vaquinha coletiva, né? Você pode buscar o link aqui que está na descrição. É o primeiro link. A campanha é O Verdão é Massa. Tem 3 formas para vocês nos ajudarem para que a gente possa manter o canal no ar e trazendo entrevistas, conteúdos a respeito da Sociedade Esportiva Palmeiras. Bom, antes da estreia do Palmeiras na Copinha, PV, queria falar um pouco de você, cara. Como é que foi essa transição do jogador de futebol para ser técnico de futebol? Como é que foi que deu esse estalo? Falando, não vai dar aqui para mim. Eu também quis ser jogador, não sei se você sabe, fui goleiro, treinei no São Paulo e tal, aí desisti e resolvi ser a bola. Então, de alguma forma, eu participo. Queria saber de você, meu amigo, como é que você deu esse clique aí para ser treinador? Conta para nós. Então, Paulo, eu desde pequeno sonhei, busquei ser jogador de futebol, né? Sempre fui muito incentivado pelos meus pais, pelos meus primeiros treinadores, e busquei muito isso e tentei isso até os meus 18 para 19 anos ali, quando optei por encerrar. Eu já estava dando treino em uma escola de futebol ainda quando jogava e comecei a sentir muito mais prazer por aquilo. Nas categorias de base sempre fui muito interessado pela parte tática e estratégica do jogo, né? Sempre gostei bastante desse lado, de ouvir, de conversar com todos os meus treinadores, para encontrar os melhores caminhos para cada situação que o jogo nos oferecia. E comecei a ter muito prazer em ser treinador, em ser professor naquele momento ainda, com jovens atletas, com crianças. E a partir daí isso virou uma rotina. Busquei, através dos estudos, me qualificar, encontrar as oportunidades, criar as oportunidades, né? Porque nada vem ao nosso alcance desde que a gente não busque, não conquiste e crie as oportunidades. E assim foi. Fui crescendo com o passar do tempo, me preparando para todas as oportunidades que a vida profissional me ofereceu até aqui. E é assim que procuro seguir, evoluindo, crescendo a cada dia, para que a gente possa sobreviver e sempre estar num nível interessante de protagonismo no nosso futebol nacional. PV, me permita chamá-lo assim. Você tem algum treinador? Porque geralmente o jogador tem algum cara que ele se inspira e tal, um cara que foi importante na vida dele, pedindo para as pessoas darem o like, se inscreverem aqui no canal. Mas você tem algum treinador que, nesse período de trabalho, o cara que tem 34 anos, já é muito vitorioso na base, que você se inspirou,
vai buscar conhecimento, que você gosta mais de acompanhar? Como é que foi isso para você? Olha, Paulo, eu te confesso que eu não tenho uma única inspiração. Eu costumo acompanhar todos os grandes trabalhos aí, seja no Brasil, seja fora do Brasil, nas principais ligas. Eu procuro diversificar muito o meu olhar e entender um pouco do que cada treinador pensa, das ideias de cada treinador, e buscar aquilo que é importante e relevante para o meu dia a dia, para a minha forma de trabalho, sempre agregar ideias de vários treinadores aquilo que eu penso como futebol, que é ser um treinador com um repertório grande, ser um treinador versátil, ser um treinador capaz de se adaptar a diferentes contextos, a diferentes equipes, e que a minha equipe seja sempre uma equipe com muito repertório, capaz de surpreender e estar sempre se sobrepondo, sempre um passo à frente do adversário. Eu acredito no futebol dessa forma. Tenho tido grandes mestres ao longo da minha carreira, a oportunidade de estar próximos de grandes treinadores e aprender muito com eles, como é o momento agora aqui, podendo estar vivenciando esse momento mágico do Palmeiras de perto, podendo estar observando e trocando ideias com o Abel e com toda a sua comissão, como foi na seleção brasileira com todos os treinadores, com o Tite, com toda a sua comissão, trabalhar ao lado do André Jardine, do Carlos Amadeu, do Guilherme, que são pessoas que eu admiro pessoal e profissionalmente. Então, tudo isso me somou muito, além de outros grandes treinadores aí a nível mundial, que eu não preciso citar nomes, e outros do passado aqui no nosso país que acrescentaram muita coisa ao futebol brasileiro. Eu ainda criança, jovem, já admirador do trabalho técnico do futebol, né, desse lado mais estratégico do futebol, procurei também pegar inúmeras situações aí, sem citar nome, para não esquecer de ninguém também. Muito bem. Paulo Vitor, você falou da versatilidade, que é algo que o treinador precisa ter de fato, porque muito se fala de modelo de jogo, esquema de jogo. Essa conversa começou a invadir o Brasil em 2014, né? Depois que os modelos começaram a ser destrinchados, que a gente começou a entender muita gente buscando o 7-1 como justificativa para estudar o futebol, enfim. Eu vejo que o futebol mudou muito e eu aprendi muito em 2015. Eu passei uma temporada lá na Inglaterra, na Premier League, estudando um pouco os modelos e tal, vendo lá como que os caras trabalham. Você é um cara que foca mais nos seus jogadores, características que você tem, mais no adversário. Como que você mescla tudo isso para determinar um plano de jogo? Porque treinador que fala assim, eu tenho meu modelo de jogo, eu desconfio. Porque, cara, modelo de jogos tem que ser adaptado à característica do jogador que você tem. Se você tiver 11 Mancines, você só vai poder defender. Bota 10 na frente do gol e reza para uma bola não entrar. Agora, se não é isso, a característica do jogador é que vai determinar muito o modelo. Como é que você pensa essa questão do futebol? Pois é, Paulo, ótima pergunta. Eu não penso a minha ideia de jogo, o meu modelo de treino, através de um modelo específico do Paulo Vitor, um modelo engessado. Eu acredito muito mais nos comportamentos-chave, nos comportamentos essenciais, sejam eles de cunho individual ou de cunho coletivo, para a partir daí eu formar a minha estrutura tática, a minha ideia para determinado jogo associado com a característica do jogador que eu vou ter em mãos. E em relação a isso, eu posso somar a tua pergunta, o adendo da categoria sub-20, que é uma categoria de transição hoje, que cede muitos jogadores à equipe principal. Um exemplo clássico dessa última temporada, temporada de 2022, após a Copa São Paulo, praticamente toda a equipe titular na Copa São Paulo ela se somou à equipe principal como uma equipe de apoio, uma equipe de suporte à equipe principal. Então, esses jogadores ficavam na equipe principal, e quando a equipe principal não utilizava esses mesmos atletas nos jogos oficiais, eles eram submetidos ao sub-20 para jogar. Então, eles desciam um dia antes do jogo para jogar. E aí
esses jogadores que estavam no profissional, eles têm uma característica, os que estavam treinando comigo no sub-20 têm outras. Então eu tenho que adaptar a minha ideia para aquele jogo em função das características dos jogadores que eu tenho em mãos. Se eu tenho o Vanderlan como lateral esquerdo, ele vai me dar uma característica, ele vai me dar uma situação. Se eu tenho o Ian, ele vai me dar outra. Então eu não posso treinar a minha equipe a semana toda em função de um modelo, de uma ideia que eu mais gosto, que eu quero que a equipe jogue. Então eu procuro trabalhar os comportamentos e dou muita ênfase aos espaços. Muito se fala do jogo de posição e a gente acredita muito no jogo através dos espaços, os espaços que a gente tem que ocupar, e aí trazendo as nuances e detalhando para os jogadores os espaços também que o nosso adversário nos oferece. Então, para que os nossos jogadores entendam os espaços de atuação da nossa equipe e os espaços que a gente pode explorar em função de um posicionamento, de uma estrutura defensiva do adversário. Então, eu procuro focar muito nos comportamentos em detrimento a um modelo específico. E os comportamentos, eles se adaptam e se adequam a qualquer altura. Eu tenho que ter uma equipe pronta para pressionar alto, para pressionar médio, pressionar baixo, que os atletas saibam o que fazer em cada altura, assim como nas alturas ofensivas. Saindo no tiro de meta sob pressão, uma construção baixa contra uma pressão mais alta do adversário, uma construção média e alta contra uma defesa mais baixa. Então eu foco as minhas atenções para que o atleta tenha referências, repertório e saiba o que fazer em cada altura do jogo. Perfeito, PV, é isso mesmo. Acho que esse é um caminho, concordo contigo, acho que esse é um caminho que o treinador, não vou dizer moderno, né, que dá a sensação que o que passou é ruim, mas acho que o treinador ele tem que ter essa perspectiva, porque não é sempre que ele vai contar com características distintas de vários jogadores à disposição, né? E você vai passar por isso na tua carreira, em algum momento você vai assumir um time profissional que tem jogador de todo jeito, com característica, jogador de fim de carreira, jogador começando, jogador no meio da carreira, enfim. E você vai ter que adaptar. Agora, cara, eu tenho percebido o seguinte, você trabalha com jovens, está no sub-20, vai lidar aí com os moleques menor, com menos idade ainda, né? Tem o Luiz Guilherme, o Estevão, que estão se integrando aí o sub-20. Eu tenho percebido, não sei se você percebe isso também, vimos isso na Copa do Mundo, a Copa dos Jovens, né? A molecada assumindo muita responsabilidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, se o cara não estiver voando fisicamente, não joga e pode ser um talento absurdo. Eu estou certo? Os moleques estão tomando decisão cada vez mais cedo e estão amadurecendo cada vez mais cedo, porque eu, quando tinha 15, 16 anos, cara, era um, sei lá, eu até, sei lá, é difícil, era um balde, né? Os moleques hoje, eles são muito rápidos, eles tomam decisão muito rápido. Às vezes, falta um pouco de maturidade que só o tempo vai dar, né? Mas você percebe isso? A própria capacidade física, né? São muito fortes fisicamente. Como é que você está vendo essa geração, jovens que têm entrado para participar do futebol? Eu vejo com muita naturalidade esse sentido dos jovens estarem ganhando espaço nas equipes principais aí. Na Copa do Mundo a gente também tem observado vários jovens aí em diversas seleções, partindo do pressuposto que qualidade não tem idade. A partir do momento que ele demonstrou qualidade e potencial físico, técnico e sobretudo mental para assumir uma responsabilidade de estar jogando um Campeonato Brasileiro de Série A, uma Copa Libertadores, uma Copa do Mundo, as maiores competições de futebol aí a nível mundial, porque realmente ele tá apto a se provar nesse cenário. A gente tem visto vários jovens aqui no clube, a gente viu o Hendrick se provou em todas as categorias de base, sendo mais novo, e no profissional não foi diferente. E com certeza tem vários outros jovens aqui dentro do clube e também no nosso país que vão trilhar um mesmo caminho ou um caminho parecido. Sobre o aspecto físico, eu acho que o jogo mudou, né? Hoje a exigência do jogo de futebol, do treino e do jogo é muito alta, né? Então, naturalmente, o desenvolvimento das capacidades físicas, ele acaba se tornando também mais precoce. E o calendário, eu acho que o calendário do nosso futebol de base hoje é muito recheado, né?
Então, um nível de responsabilidade, de jogos de alto nível, hoje tem uma oferta muito grande para esses jovens, e aqueles que têm se destacado, que têm se despontado, têm encurtado aí um caminho a nível de tempo para estarem despontando aí nas equipes principais. Beleza. Bom, cara, vamos falar um pouquinho de copinha, né? O Palmeiras ganhou uma, a pressão agora é maior, menor? Como que é? Para disputar uma Copa São Paulo, que é um. Eu sempre falo aqui, mas eu prego às vezes no deserto, viu, PV? Eu sempre digo que ganhar é importante. Muitas vezes a vitória ensina mais que a derrota, mas a derrota traz reflexões importantes. Na base, é sempre bom ganhar em todo lugar, em qualquer lugar, até em jogo de botão, quando eu jogo aqui em casa, eu quero ganhar. Mas, na base, também tem esse aspecto da formação. O Palmeiras ganhou tudo que podia, não podia, mas para essa copinha agora, o que é que o torcedor do Palmeiras vai ver? Os caras estão muito tempo sem ver o Palmeiras jogar, muito tempo, 60, mais de 66 dias, né, sem ver o Palmeiras jogar. Vai estrear dia 15 agora no Paulista, mas a galera vai para cima agora para ver a base, para ver os meninos, para ver as crias. Como é que tá? A pressão é maior, menor, diminuiu, tá igual? Como é que você sente aí a Copa São Paulo? Para mim, eu uso sempre essa frase, eu li ela há algum tempo. Ela vem do tênis, né? A pressão é um privilégio para quem trabalha em grandes empresas, em grandes equipes, em equipes que disputam títulos. Então, para mim, ela é igual. O Palmeiras entra sempre em todas as competições para triunfar, para vencer, para buscar o mais alto lugar possível. E é dessa forma também que a gente vai entrar na Copa São Paulo com bastante tranquilidade, com bastante naturalidade. Uma equipe nova, uma equipe jovem, mas muito capaz. E a torcida pode esperar uma equipe muito aguerrida, muito agressiva, muito competitiva, que vai lutar por todos os caminhos para conquistar mais um título expressivo aí para a sociedade. Tá, o Abel Ferreira andou falando, andou elogiando, né? Luiz Guilherme, o Estevam e tal. Não sei se é muito ético da minha parte pedir uma avaliação sua sobre eles, mas porque eles são, me parece, né? A gente acompanha de fora o processo, não está dentro, não vê treino, nada, mas parece que eles realmente são diferentes, né? E eu tenho uma grande preocupação com aqueles que não são diferentes, que são na média. O que fazer, né? Como eles podem evoluir para seguirem carreira como profissional. Desse elenco que você tem aí, você tem muitos jovens que vão disputar talvez 2 ou 3 copinhas ainda. O que é que você pode falar desse time, desse elenco? Eu estou gravando essa conversa com o Paulo Victor, vocês estão vendo ela hoje, dia 1º, aliás, feliz ano novo para todo mundo, mas o Palmeiras estreia essa semana na Copinha, mas a gente está batendo um papo antes, né? Claro que a agenda do homem é cheia, lotada, então consegui uma brechinha, vamos falar com ele. O que é que você pode falar deste elenco, desta Copinha agora? Cara, é um elenco muito diversificado, jogadores de diferentes características dentro da mesma posição. É um elenco que me dá, como treinador, muitas possibilidades, muitas oportunidades. Um elenco jovem que vai amadurecer muito com essa competição, que é uma competição diferente. Eu costumo dizer para eles que é a Copa do Mundo da base. Quem já vivenciou ela de dentro sabe bem do que eu tô falando. É uma grande competição, é uma grande vitrine para todos. Então, é uma equipe que, como eu falei, vai dar muita alegria para o torcedor, no sentido de que vai fazer o torcedor sentir algo muito positivo por ela, pela luta, pela entrega e também pela qualidade, né? Tem muitos jogadores talentosos, você citou 2 aí, mas a gente tem muitos outros jogadores com muito talento no setor ofensivo, e tenho certeza que eles vão criar boas interações, boas conexões, e a gente vai ter uma equipe bastante interessante que vai dar prazer para o torcedor enxergar. Em relação aos super talentos, né, como vamos chamar assim, esses jogadores que chamam mais atenção com menos idade, eu acho que é algo muito natural. O que o jogador constrói com pouca idade numa categoria acima, naturalmente ele chama a atenção e atrai olhares internos, externos,
da imprensa, de grandes clubes, e eu procuro tratar isso com muita naturalidade dentro da gestão da minha equipe, dos meus atletas, tratando todos com igualdade, dando igualdade de condições em treino, igualdade de oportunidade, e cada um cria o seu espaço e garante o seu espaço dentro de um contexto de justiça que é oferecido diariamente para eles. Pois é, cara, a gente está caminhando aqui para o final do nosso papo. Vamos deixar o like, se inscrever no canal. Tem um que é diferentaço, que é o Pedro Lima. Eu até entrevistei ele aqui, conversei com ele. Eu chamo ele de filósofo da bola, porque ele, cara, além da capacidade intelectual, que é muito diferente, eu acho esse menino muito moderno, moderno sem ser pejorativo, né? Ele já sabe para onde a bola vai, como tem que posicionar o corpo, ele faz o jogo andar, que isso é o meio-campista, né? De hoje, né? É um cara que, pô, eu acho muito diferente, além dos outros, mas ele é um jogador diferente. Quais são as características dele, PV, que você enxerga? O Pedro, antes de um grande jogador, ele é uma grande pessoa, né? Ele tem um nível cognitivo, intelectual acima da média, é um jogador que discute parte técnica, tática e estratégica em altíssimo nível. É um jogador que já pediu para participar e entender de como a gente constrói preleções, de como a gente constrói a ideia de jogo. Então, é um jogador que tem um nível de detalhamento do jogo assim muito grande dentro da sua base de dados aí, pessoal. E é um jogador que cresceu muito na última temporada, né? Se desenvolveu muito. É um jogador, eu costumo te chamar de um 8 moderno, né? Um 8 que consegue atrelar as atribuições ofensivas e defensivas com muita facilidade, que chega muito bem à frente, que se projeta muito bem, que faz gols, que é muito influente no jogo, na bola parada, seja ela ofensiva e defensiva. E tem colhido os frutos aí do que tem plantado dentro da temporada, com uma última convocação aí para a seleção brasileira também, que nos deixa muito orgulhoso. É um jogador que vem crescendo e tenho certeza que pela mentalidade vai crescer ainda mais e daqui a pouco também vai dar muitas alegrias para o torcedor palmeirense. Muito bem, estou aqui conversando com o Paulo Vitor, treinador do Sub-20 do Palmeiras. Está começando a copinha, vamos ficar de olho nele, nos meninos também, né? Você que está com saudade do Palmeiras, daqui a pouco a bola rola na copinha. É sempre bom e divertido, legal a gente assistir para acompanhar os meninos da base. Cara, para a gente encerrar, eu vou fazer uma pergunta para você genérica. Quando eu estive lá na Inglaterra, eu fui visitar a base do West Ham. E aí eu conversei com o coordenador lá da base e tal, uma espécie de João Paulo Sampaio da base. E aí ele estava falando, a gente estava conversando, ele falando que o futebol vai partir para o goleiro linha, porque o goleiro lá no West Ham tem que trabalhar com os pés, tinha que trabalhar com os pés naquela época, em 2015, 7 anos, e que a mudança da regra, né, do goleiro segurar a bola com a mão, mudou o futebol, mudou muita coisa, tem que pressionar, senão o adversário fica com a bola. Chega uma hora, ele vira para mim e pergunta, mas vem cá, o Brasil, ele abriu no celular um mapa, né, e mostrou assim o Brasil para mim. Falei, mas o Brasil é tão grande, né, que deve ter de jogador jogando futebol no Brasil, né? Falei, rapaz, aí mostrei a Inglaterra inteira, né? Que é mais ou menos ali, você pegar um ou dois estados do Nordeste, vai dar a Inglaterra. Ele falou, a gente tem dificuldade aqui de achar, a gente vai buscar muito jogador que tem origem de estrangeiros, né? Gente que se naturalizou inglês e tal, descendentes. E eu ali me toquei e falei, cara, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, o futebol ainda é o esporte mais praticado. Não estou falando em grandes centros, não, mas estou falando no Brasil inteiro. Você der uma bola, o moleque vai para a rua, vai jogar, meninos e meninas, né, que jogam futebol. A gente devia ter mais uns 4, 5 Neymar, 2 ou 3 Hendricks. Onde é que está o gargalo, na sua opinião? Não é do Palmeiras que eu estou falando. O Palmeiras faz isso bem feito, os moleques estão aparecendo aí. Agora, onde que está o gargalo? Falta o quê? Uma integração maior? Falta ter um contato mais com todas as federações?
Falta ter mais gente olhando o futebol de base, falta estrutura para você tirar, às vezes, um menino da miséria, que a maioria vive em situação precária. Qual que é a tua visão como educador, estando no futebol? Ô, Paulo, acho que é uma pergunta muito complexa, né, da gente responder. Eu acho que envolve vários fatores. Sempre que eu me deparo com esse assunto, eu costumo associar a essa diminuição de jogadores talentosos, assim, de jogadores extra classe que tem aparecido recentemente em comparado com o passado, a mudança do mundo, né? O mundo mudou, né? Eu acho que a tecnologia tomou conta aí do nosso dia a dia, o número de horas de prática da modalidade é infinitamente inferior ao que nós fazíamos quando crianças, né? Então, eu acho que todos esses fatores se somam a uma quantidade de talentos ou super talentos menor que tem aparecido aí nos tempos recentes. Mas eu sou muito crente em que esses jogadores ainda continuam aparecendo aqui no Brasil e vão continuar aparecendo aqui no Brasil, porque o nosso país é a maior fonte no mundo de talentos e de jogadores com expoentes aí para as próximas épocas. Então, aqui no Palmeiras surgiu o Endrick, tem mais ainda pela frente aí, isso eu não vou citar nomes, mas o Palmeiras tem jogadores aí dos que eu já conheço para no mínimo 10 anos aí de jogadores de um nível diferente. E assim, trazendo para a realidade dos clubes, eu acho que é o investimento e a capacidade e o conhecimento das pessoas dos clubes que buscam esses jogadores, né? Hoje o Palmeiras não conta com tantos observadores, mas conta com muita qualidade dos seus observadores. Hoje o Palmeiras tem 6 observadores, mais a figura do João Paulo, que também exerce essa função, porque é apaixonado por revelar jogadores, né? Então ele auxilia muito na busca desses talentos. Então eu acho que é muito dos clubes. E para mim, o carro-chefe de todos os clubes, em se falando de categorias de base, é o trabalho de captação e o trabalho de campo. Eu acho que nada funciona se isso não andar bem. Esse é o grande cartão de visita, essa é a grande vitrine do trabalho de um clube. É o que ele traz para dentro do clube e como ele trabalha e como ele desenvolve esses jogadores no dia a dia. E isso eu posso garantir que o Palmeiras faz muito bem. E dentro desse processo de continuidade que tem tido nas suas categorias de base e também na equipe principal, na gestão, os profissionais envolvidos, enfim, de forma geral, tem colhido esses frutos aí e vai colher por muito tempo, porque o alicerce foi muito bem feito e tem muita coisa boa por vir ainda pela frente. Pois é, cara, você falou do número de horas, né, de jogo, de treino, brincadeira. O assessor, o coordenador da base lá do West Ham me disse que uma das primeiras medidas que eles tomaram em 2010 foi aumentar em 4 horas o número de horas de treino das categorias de base lá, que era feito meio período, né? Então, eles investiram na estrutura para que o menino pudesse almoçar, fazer mais algumas horas de treino e depois ir para a escola, ou de manhã ou à tarde, enfim, que é uma coisa que realmente me chamou a atenção na época que eu estive lá. Bom, é isso. Um dos meus sonhos, Paulo Vitor, quem sabe no dia ganhar na Mega Sena, é a gente montar um motorhome e sair pelo Brasil buscando esses caras, esses talentos diferentes, fazer um documentário com eles, tá? Trazer para um grande clube. Quem sabe eu um dia consigo fazer. Quem sabe a Mega Sena vem aí para mim agora, né? Da virada do ano aí, quem sabe eu consigo fazer isso aí. Mas está fechado. Cara, boa sorte para você na Copinha. Espero que o Palmeiras siga bem, siga forte, que você consiga revelar os jogadores e que você consiga subir também, chegar onde você quer como treinador profissional, não só na base, mas também com os adultos. Eu prometo, a última, para fechar. Onde você busca inspiração para fazer as pré-eleições? Que é uma boa também. É muito livro, filme. O que é que o treinador, o Abel faz muito isso.
como que você busca esse material? Porque é jogo pra cacete. Eu fico imaginando o cara fazer 70 preleções diferentes. O cara tem que ler uns 3 livros por dia para arrumar um negócio novo. Isso é um desafio e a gente comenta bastante, né, na comissão. Eu procuro preparar sempre as minhas preleções de jogo. Elas são lembretes do que foi trabalhado, mas muito mais de cunho emocional, de cunho mental, do que propriamente de cunho tático, né? Eu gosto sempre de usar uma frase de impacto que tenha muita relação com o jogo. Gosto muito de usar uma palavra específica para aquele jogo também, e através dessa palavra a gente buscar forças extras aí dentro da partida. E, sem dúvida, a literatura é uma grande fonte de inspiração, muitos livros aí sobre liderança, sobre superação, gosto muito dessa leitura, biografias de treinadores, gosto muito de olhar vídeos no YouTube sobre esse tema. Alguns treinadores dão aula de inspiração, né? De ensino a jovens treinadores e treinadores de forma geral, como é o caso do Bernardinho, é um treinador que eu me identifico muito pela forma como ele lidera as suas equipes. Então é isso, eu acho que é um tema que diariamente eu reservo um tempo do dia para estar buscando alguma fonte, e isso vai nos inspirando nos momentos de confecção, de preleção, de ideias, de criatividade nesse sentido. Então eu procuro levar dessa forma e sempre entregar a melhor preleção possível, porque eu acredito muito que o jogo começa a se ganhar ali naquelas 2, 3 horas antes, na saída do hotel ali, que a gente consegue mobilizar ainda mais o jogador. Fechado. Paulo Vitor Gomes, o PV, treinador do Sub-20 do Palmeiras. Só boas notícias para você em 2023. Deus abençoe. Obrigado pela gentileza de atender a gente aqui no canal, tá bom? Valeu, Paulo. Um abraço. Parabéns aí pelo trabalho, pela divulgação do trabalho do Palmeiras, como é feito sempre. E conte sempre com a gente aí no que for preciso, e tenho certeza que 2023 vai ser um grande ano aí com muito trabalho, com muito empenho, com muita entrega, e em consequência disso, os melhores resultados também vão estar junto com a gente. Beleza. Qual é o assessor que está com você aí? É o Pedro. Aí. Eu mando um abraço para o Pedro aí, agradeço ao Pedro pela gentileza. É isso aí. Paulo Vitor Gomes, muito obrigado, um grande abraço, viu? Valeu. Abraço, valeu. Tá aí para vocês. O PV, treinador da base da Sociedade Esportiva Palmeiras. Fecho, então, dizendo que nós vamos ter pós-jogo, todo o jogo da Copinha. O Rodrigo Menezes vai estar aqui fazendo pós-jogo para mostrar para vocês como foi o jogo, resultado, comentar, enfim, para a gente falar da base da Sociedade Esportiva Palmeiras. Afinal de contas, a base vem como? Até mais.